Oi, pessoas especiais! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se tu não é inscrito ainda, te convido a se inscrever aqui embaixo e já deixa o teu super like pra ajudar na divulgação dos vídeos e assiste o vídeo até o final, né? Pra aumentar os nossos minutos assistidos e o YouTube entender que vocês gostam do conteúdo e recomendar pra outras pessoas, tá? Ajudar contigo, talvez se tu já passou por uma dessas experiências ruins, ou se tem filho adolescente que tá passando por isso também, tem criança que tá passando por isso. De alguma maneira tu pode te identificar, reconhecer o teu problema, né? E buscar ajuda, né? De alguma maneira, na qual tu creia, na qual tu acredite, tá? Vou começar a contar a minha história a partir dos meus 3 para 4 anos, que foi o momento em que a minha mãe se separou do meu pai. Tá? Era um relacionamento de muitas brigas e muitas agressões, tá? Isso eu lembro de poucos flashes, assim, mas tem muitas coisas que eu sei por conta de que ela me contou, né? E por conta de que a minha avó também ter me contado, né? É importante a gente saber algumas coisas, né? Então, a partir desse período que nós fomos morar com a minha avó, eu sei hoje o que é, mas na época que eu passei eu não sabia. Eu desenvolvi o terror noturno, tá? Nunca tive diagnóstico, por quê? Porque eu nunca contei isso pra ninguém, nunca contei pra minha mãe, eu fui contar agora, depois de grande, e ela nem sabia que eu passava por isso, né? Então, na hora de dormir, eu sentia que tinha alguém ali me sufocando, que tinha alguém ali pressionando a minha garganta, pressionando o meu peito, né? E todas as vezes eu tinha pesadelos durante a noite, e todas as vezes que eu acordava e tentava gritar, tentava me defender, eu não conseguia, né? Então eu passei um período nessa situação bem triste, bem complicada, né? Ainda mais para uma criança que não entende, que não sabe que pode buscar ajuda com os pais, com a mãe. Então foi bem ruim assim para mim. Nesse período eu tinha muito pesadelo, que eu tava sendo sequestrada, que a minha família tava sendo sequestrada, que as pessoas estavam tentando me matar, né? Então eu tinha noites bem perturbadas. Isso passou depois que a minha mãe foi pra igreja. Aí eu comecei a frequentar os cultos infantis, no caso, né? Ela ia pra igreja, lá tinha uma salinha onde eles colocavam as crianças, faziam oração, passavam a palavra. Então aí depois disso eu vi que eu tive uma melhora, né? Graças a Deus eu fui liberta disso, né? E eu sei o quanto esse período foi importante pra mim, porque só Deus sabe até quando eu iria passar por isso, né? Depois de grande eu tive alguns episódios, né, isolados, e eu sempre busquei me apegar a Deus e pedir pra Deus para que isso não voltasse a acontecer. Já tive alguns períodos de medo disso voltar a acontecer, mas graças a Deus foram períodos assim da infância para adolescência, mas depois de grande eu não tive mais, tá? Eu anotei aqui porque são tópicos que eu não quero esquecer de falar. Caso o vídeo fique muito longo, eu vou fazer parte 2. Se vocês deixarem bastante like, se interessarem por algum assunto específico, eu posso falar sobre isso em vídeos separados, tá? O segundo ponto que marcou bastante pra mim a minha infância foi que eu era uma criança muito maliciosa, tá? Pro lado sexual, pro lado sensual, eu sempre fui uma criança muito maliciosa, né? Eu percebi que as outras crianças não eram assim, então eu sempre quis ficar perto de pessoas que fossem mais velhas do que eu, né? Porque eu tinha um pensamento assim de que eu não era uma criança, de que eu era muito madura pra minha idade. E outras crianças que conviveram comigo, que hoje já são adultos, me falam que eles percebiam isso, né? Que eu era distante, que eu não gostava muito de brincar com eles, que eu gostava de brincar mais sozinha, que eu me achava adulta, né? Isso foi sim, assim, entre 5, 6 anos, eu acho, né? Que foi o período que a minha mãe conheceu meu padrasto, começou a namorar, então eu tive esse comportamento, tá? Depois desse período, que eu já fui pra escola, já comecei a conviver com outras crianças, né? Daí foi diminuindo um pouco da malícia, né? Pensava muito em namorar, em casar, em ter filho, e já numa idade que não era isso que era pra mim estar planejando e pensando, né? Depois que eu fui pra escola, eu desenvolvi muito complexo de inferioridade. Eu me achava mais feia que as outras crianças. Eu não gostava da maneira que a minha mãe, minha avó me vestia. Tinha algumas roupas que eu gostava, tinha outras que eu já não me sentia bem. Mas eu não sabia me expressar, eu não sabia me buscar ajuda, no caso, né? Eu nunca falei isso pra elas, até um vídeo bem delicado, porque
foi coisas que eu guardava pra mim, que eu sentia e guardava pra mim, tá? Então eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava porque eu era muito magrinha, eu não gostava porque eu tinha que usar óculos, eu comecei a usar óculos a partir dos 9 anos. E todo esse meu complexo, né, atraiu, essa minha insegurança atraiu pessoas, né, que faziam bullying comigo. Então, na escola, eu sempre sofri bullying por causa do meu óculos, por causa do meu cabelo, por causa do meu nariz. E conforme a adolescência foi vindo, foi ficando pior. Por quê? Porque eu não gostava das roupas que eu vestia, então eu era uma pessoa muito insegura, né? E o que me ajudou bastante nisso foram as minhas amigas que eu tive na escola. Todas elas, desde a terceira, quarta série, eu gostava de alguns meninos, os meninos não gostavam de mim, então isso colaborou pra mim me tornar uma pessoa cada vez mais insegura, porque eu queria brincar, eu queria estar perto, eu queria expressar meus sentimentos, e eu sempre era rejeitada, né? Então isso fez com que eu me sentisse mais inferior, né? E atraísse mais pessoas que fizessem bullying comigo, porque as pessoas reconhecem, assim, às vezes não é nem da malícia, né? Porque são crianças. Na segunda, terceira série são crianças ainda, né? Mas atraía o olhar das pessoas, eles viam minha insegurança e me atacavam nesse ponto, tá? Eu me lembro que nós ganhávamos uma agenda da escola e daí todos os amigos iam e assinavam no dia do aniversário, né? E aí, por eu sofrer muito bullying, os meus amigos que gostavam de mim, que andavam comigo, deixavam uma mensagem. Eu tinha essa agenda até pouco tempo, né? Mas mudança, assim, muita coisa, eu acabei colocando ela fora, né? Porque é muita coisa pra gente guardar. E aí muitos que eram meus amigos me davam apoio, me ajudavam, diziam que não tinha nada de errado com o meu nariz, diziam que não tinha nada de errado com o meu cabelo, que não tinha nada de errado com eu ser magra, né? Então aquela agenda por um tempo me confortou bastante. Acho que essa agenda, se eu não me engano, foi na segunda série que a gente ganhava todos os anos, mas foi na segunda série que os recados me tocaram mais, né? Eu me senti mais acolhida. Eu não sei que série foi, eu sei que eu tinha 10 para 11 anos. Eu tive meu primeiro namorado. Muito cedo, né? Muito cedo. Então, eu andava com pessoas que eram mais velhas do que eu, então elas namoravam, elas eram muito populares na escola, como a gente diz hoje em dia. Os meninos ficavam muito querendo estar com elas, então por eu ver isso, eu também comecei a querer andar com elas pra ser vista, pra ser notada, né? Eu nunca fui assim de ficar na minha. Eu sempre falei muito, muito, falei demais, né? E até foi uma forma de eu querer me defender, né? Então eu comecei a querer falar, 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 falar. E então estar sempre no meio de pessoas que atraiu outras pessoas, né? Então eu tive meu primeiro namorado com 11 anos. Depois desse período, eu meio que sosseguei um pouco, né? Eu sempre tentava ir pra igreja, sempre tentava fazer as coisas certas. Já que cheguei a me batizar nas águas, acho que foi por volta dessa idade também. Daí eu parei de namorar, comecei a querer levar as coisas a sério. Mas na igreja também tinha os meninos. Então eu sempre fui aquela que sempre achava alguém pra gostar, né? Sempre achava alguém pra querer namorar, sempre, eu tô gostando do fulano, ciclano, beltrano, eu gostava de, cada 2, 3 meses eu gostava de um menino da igreja. Então, como eu não conseguia sossegar o meu facho, né, eu não durava muito tempo quietinha lá no meu canto. E mesmo dentro da igreja, né, eu era rejeitada, então eu pensava, meu Deus, o que tem de errado comigo, né? Todas as meninas da minha idade têm namorado, tem alguém que gosta delas e ninguém gosta de mim. Isso foi criando um sentimento cada vez pior aqui dentro, tá? Aí, com 13, 14 anos, eu tive o meu primeiro namorado, que foi um namoro mais sério, né? Que foi mais visto pelas pessoas, porque eu já tava mais adolescente mesmo. Eu já tava numa fase bem avançada, né? Depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu enfrentei comigo mesmo, porque eu não externava pra fora, eu tive as minhas amizades a partir desse momento. A partir da terceira série, eu tinha 9, 10, 11, tinha 11 anos. Eu comecei, daí, com 11 para 12 anos, eu comecei a andar com outra turma de pessoas, né? Um pouquinho menos pior do que as que eu andava antes. Então,
com 14 anos, eu tive meu primeiro namorado, que a minha mãe soube e tudo mais. Mas aí foi um portal, né, para que outras coisas ruins acontecessem, tá? Nesse namoro, eu me tornei muito dependente, tá? Pelo fato de ter sido a minha primeira relação, eu creio que eu me tornei muito dependente. Era um namoro muito abusivo. Ele não gostava das roupas que eu usava, ele não gostava que eu saísse, porque nessa época eu já tava indo pra festa, né? Ele não gostava das amigas que eu tinha, porque ele sempre pôde me controlar. Mas no momento em que eu tinha as minhas amigas que eram mais velhas pra me dar conselho, pra tentar fazer eu me tocar de que aquilo não era saudável, de que aquilo não era bom, ele meio que fazia com que eu me excluísse dessas amigas pra estar com ele. Não sei onde eu parei, gente. Dei pausa aqui porque a Lavínia veio e eu tô tentando não gravar perto dela esse vídeo, tá? Eu lembro, um detalhe que eu lembrei agora é que quando eu tive a minha primeira relação com esse namorado, a minha mãe trabalhava e a gente tinha ganhado muitos presentes, era na época assim de Natal, né? A gente tinha ganhado muitos presentes. E eu mostrei pra ele, né? A gente tava na casa da minha mãe, eu mostrei pra ele os presentes, bombom, da Cacau Show, uma camiseta que meu padrasto tinha ganhado porque ele trabalhava também junto com ela. Então a gente tinha ganhado bastante coisa, um monte de coisa, sorvete, tinha um celular que eu tinha ganhado também da minha avó. E, se eu não me engano, a janela da minha casa tava com problema. E ele também sabia desse problema, né? Então nós fomos sair, né? Não sei aonde eu fui e deixei só a janela ali trancadinha pra mim poder depois abrir e poder abrir a porta. E quando eu voltei, tudo aquilo que eu tinha mostrado pra ele tinha sumido, tá? Só pra vocês terem uma noção de como que foi bem assim punk pra mim. Depois, como que eu ia falar pra minha mãe? Eu não lembro como que eu falei pra ela, não lembro. Tipo, eu sei que a reação dela não deve ter sido nada boa, mas eu não lembro especificamente desse episódio. Por quê? Porque eu continuei com ele, tá? E aí, depois de tudo isso, veio muitas pessoas falar, tentar alertar, e eu continuei insistindo. Eu me tornei, como eu falei pra vocês, muito dependente. E pelo fato de ele me trair muito, então pelo fato dele me trair, eu comecei a ficar criando nesse relacionamento abusivo, eu comecei a trair também. E aí, quando ele descobria alguns episódios que às vezes ele nem tinha razão, ele nem tinha feito nada, mas os amigos vinham, falavam pra ele, e aí foi que começaram as agressões, tá? Eu passava mais tempo na casa dele do que na minha, né? Nesse episódio que teve até, a minha avó acho que ainda tava viva, e eu cheguei a ir morar com ele, né? Cheguei a ir morar com ele, fugi de casa, menti que tava grávida pra minha mãe não vir atrás de mim, mesmo assim ela veio, né? Porque a minha mãe, minha avó, minha tia nunca desistiram, né, de me ajudar, apesar de todos os meus erros. Depois, eu voltei, né, pra casa, tudo, me arrependi, voltei pra casa. E aí eu comecei a ter outros tipos de comportamento. O que acontece? O meu avô, ele trabalhava, porque hoje ele é aposentado, né? E ele recebia dinheiro. Então, toda semana, todo final de semana tinha churrasco, tinha reunião, assim, de família, que antigamente era muito mais comum do que hoje, né? E aí, ele sempre foi de beber e de deixar as coisas dele no quarto dele, né? Com bolsa com dinheiro, calça com dinheiro. E aí, eu comecei a me ligar nisso e comecei a pegar dinheiro. Então, cada final de semana eu pegava 100, 200, 300 reais. E aí eles começaram a anotar, né? Mas não me falaram nada, né? Mas aí chegou um ponto que eu acho que eles descobriram que era eu, porque até então a casa estava cheia de gente. Eu acho que eles não associavam, não pensavam que poderia ser eu que fizesse isso, né? Eu também ajudava minha avó a pagar as contas, então como era bastante conta, bastante dinheiro, eu sempre pegava dinheiro e gastava para às vezes sair com esse namorado, para às vezes comprar X, para às vezes passear, né? Então, depois que a minha avó e meu avô descobriram, eu não lembro se a minha avó estava viva nesse período, mas eu sei que teve um período que eles trocaram a chave do portão para mim não entrar.
Eu acho que a minha avó tava viva ainda. E ficaram bem magoados comigo, né? Eu não tinha mais acesso à casa, eu não podia ir lá a hora que eu queria, eu só podia ir com a minha mãe, só que a minha mãe trabalhava, né? Eu sempre fui lá sem a minha mãe, sempre posei e tudo mais. Aí depois desse período foi que eles me afastaram deles, né? Não se afastaram de mim, mas me afastaram deles e eu tive que começar a ficar mais sozinha, no caso. E aí depois eu me arrependi também, como eu sempre falei pra você, sempre tentei ir pra igreja fazer a coisa certa, então eu me arrependi. E aí depois, quando eu fiz 15 anos, a minha avó faleceu, né? Ela faleceu em setembro de 2011. Já foi uma perda muito grande pra mim, sabe? Um choque assim de realidade, porque apesar de tudo que eu tinha feito, eles ainda fizeram festa de 15 anos pra mim. Eu ainda tava com esse namorado. Esse namorado me traiu no dia da minha festa de 15 anos. Eu quase morri chorando. Então, ali foi um susto muito grande pra mim, tá? Mas eu ainda continuei com ele, sabendo, tipo, não me fazia bem, eu não queria. Eu queria tentar ter outra vida. Já tinha tentado ter outros relacionamentos, já tinha saído de casa novamente, feito chá de casa nova pra morar sozinha. Na época eu trabalhava, né? Pra morar sozinha e poder ter livre acesso a estar com ele, no caso, né? E também perdi muito emprego por causa disso, porque ele tinha ciúmes que eu trabalhasse. Então era bem complicado. Depois que eu perdi a minha avó em setembro, em novembro, o meu tio faleceu também. O meu tio tinha 14 anos na época, né? O meu aniversário de 15 anos foi na véspera do aniversário dele de 14. Nós passamos a infância inteira juntos. E aí, ele faleceu também, né? Então, foi duas perdas muito próximas que me abalaram bastante, né? Minha avó, antes de falecer, ainda ela ficou um mês no hospital. Então foi um processo bem doloroso para todos da família, né? E aí, depois desse período que eles faleceram, eu comecei a me aproximar mais da minha tia. E minha tia, desde que ela foi pra igreja, ela nunca se afastou, tá? Já dá vontade de chorar e falar. E aí, depois desse período, eu fiz 16 anos, né? Que foi o período em que eu voltei a estudar, eu comecei a andar mais com as minhas amigas. O período em que eu conheci também meu marido, né? E eu lembro que quando eu conheci ele, eu conversei com ele, eu contei toda a minha história, né? E ele me aceitou do jeito que eu era, sabia todos os riscos que eu tinha, sabia desse relacionamento que eu tinha. E ele abraçou minha história.